Agora à volta dos livros com Ana Aranha na Antena 1. No dia seguinte, matei um homem. Gostei. Parece bárbaro confessá-lo desta maneira, mas foi para isso que vim. Confesso que nas minhas reflexões sempre me acudiram à mente mais as imagens da minha morte do que da morte dos outros. É por frases como esta que Lídia Jorge, a escritora Lídia Jorge, considerou este romance de António Brito uma surpresa. Li e fiquei impressionada com o documento. Acho que é um documento fortíssimo e muito bem escrito. António Brito. Lídia Jorge é uma escritora consagrada, também já escreveu sobre a África. O António Brito escreve este primeiro livro, portanto presumo que ter uma autora como Lídia Jorge a falar assim do seu livro é logo um bom começo. Efetivamente é muito bom. Lídia Jorge foi muito generosa nos seus comentários para com o autor e para com o livro. Os Olhos de Caçador é um romance que fala da guerra colonial. O próprio António Brito esteve na guerra colonial em Moçambique, não é? Exatamente, estive em 1969, 70 e 71 como paraquedista e, portanto, intervi em todos esses conflitos que nessa altura decorriam no norte de Moçambique. Era muito jovem, foi como voluntário? Eu fui para os paraquedistas com 18 anos, portanto, um ano depois fui para Moçambique, tinha 19 anos quando entrei em combate pela primeira vez. E era a sério? Era muito a sério, muito a sério. Tanto que agora tinha muitas coisas para contar. Efetivamente, é um projeto antigo. Eu acho que ainda calcorreava a poeira das picadas, já pensava um dia poder escrever sobre aquela experiência de vida. As vivências que tive, as ações em que participei, permitiram-me recolher muitos elementos que me permitiu hoje escrever esse livro. E José Fraga, quem é? José Fraga é uma personagem que eu observei nos muitos homens com quem me cruzei nesses anos e cheguei à conclusão de que, no fundo, as guerras são feitas por homens cheios de virtudes e cheios de defeitos que, no fundo, são os grandes atores, os grandes intérpretes do conflito. Eu não quis escrever mais um livro sobre a estratégia, sobre a política, sobre os chefes. Eu quis pegar no lado mais humano, nas vivências do homem simples, do homem rústico, rude, por vezes analfabeto, que fez a guerra. Que eram de facto a maioria, não é? Perfeitamente. Naqueles 13 anos de conflito colonial, foram mobilizados cerca de 1 milhão de portugueses. A maior parte desses homens eram gente arrancada aos campos e às cidades sem grande preparação, quer académica, quer de outra natureza. Foi esse homem que eu quis dar um pouco de visibilidade. Ultimamente têm saído muitos livros, romances também sobre a guerra colonial. Eu penso que os homens que lá estiveram começam cada vez mais a sentir necessidade de, enfim, deixar estes desabafos e estas memórias e estas histórias, como foi o caso do António Brito. Ainda assim, tanto quanto sei, o seu livro vai de vento em popa, o que é, para uma primeira obra, é consolador, penso eu. Muito consolador. Os leitores e a crítica têm sido muito generosos. Soube a semana passada que se esgotou a primeira edição, a editora Sextante está a trabalhar neste momento na segunda edição. Existem muitas solicitações para falar do livro, um pouco por todo o país. E tenho ido a todas elas. Devo dizer-lhe que este fim de semana estive numa sessão de autógrafos em centros comerciais onde está a Livraria Bolhosa. Portanto, há muitas solicitações, felizmente, para falar do tema e do livro. Os Olhos de Caçador, um livro de António Brito, é uma edição Sextante. Daqui a pouco vamos à banda sonora com João Lopes na Antena 1. Esta foi À Volta dos Livros com Ana Aranha.